Aqui a conta que eu fiz, uma conta bastante interessante, um cálculo bastante interessante a respeito da Terra plana para provar, essencialmente, que a Antártida ela não pode ser uma borda de gelo. Ela tem que ser um continente. O que eu fiz nesse cálculo? Eu peguei a área do planeta, 510 milhões 64.472 quilômetros quadrados e passei para cá. Ah, mas a Terra plana não tem essa área. Bom, então haveria uma guerra entre todos os países, né, para decidir que área eles teriam. Imagine se os países... É claro que se eu projetar, gente, se eu projetar a área da esfera em uma área plana, eu vou ter absurdas distorções de medidas. Então, se eu mantenho a área, eu vou distorcer medidas de distâncias, por exemplo. Mas vamos considerar que pelo menos a área seja igual. Então, a área, né, conhecida da Terra, eu coloquei num círculo. O que acontece quando eu faço isso? Eu descubro o raio da Terra plana. Então, o raio da Terra plana tem que ser 12.742 quilômetros. O dobro do raio da Terra esférica, que tem 6.371. Tá? A hora que eu coloco a área. E por que eu coloquei essa área? Porque senão haveria uma imensa discussão de quanto cada país tem de área. Então, vamos considerar pelo menos a área igual. 12.742 quilômetros seria o raio da Terra plana. Se x seria aqui, gente, a largura da Antártida. X é a largura da borda de gelo. Se esse x fosse igual a zero, já temos o perímetro máximo da Antártida. Aliás, da Terra plana, que seria 80.060 quilômetros. Então, desconsiderando a borda de gelo, você teria ali o perímetro da Terra plana de 80.060 quilômetros. Aí o que eu fiz? Eu calculei o valor de x. Como? Vou considerar o gelo, né, a borda de gelo, isso em geometria se chama coroa circular. Então você pega π raio maior ao quadrado menos π raio menor ao quadrado e você tem a área da coroa circular. Essa coroa circular é exatamente a área da Antártida. Então, 14.200.000 quilômetros quadrados. Ah, mas a área não é essa. Se a área não for essa, então apresente a área que eu mudo o cálculo. Né? É só apresentar a área, eu mudo o cálculo. Então, esse x tem que ser 179 quilômetros apenas. Veja que qualquer pessoa que chegue na borda de gelo e caminhe 180 quilômetros, chegou no domo. E você tem centenas de travessias da Antártida. Você tem, então, milhares de pessoas que fizeram mais de 180 quilômetros para o interior da Antártida. Por que não chegaram no domo? Está aí outra grande evidência de que Terra plana é só uma bobagem. Está aí outra evidência. Então, a largura da borda de gelo da Terra plana teria que ser 180 quilômetros. Não é. Não é porque não existe. Qualquer pessoa que percorresse ali 180 quilômetros já estaria no domo. Ah, a conta não é essa, então me mostre a conta correta. Né? Se a conta não é essa, me mostre o cálculo correto. Aguardo. Eu mudo a área da Antártida. Não, a área do mundo não é essa. Então me mostre a correta. Né? E por quê, é claro? Por quê? Tá aí, então, né? Se eu considerar isso, o perímetro da Antártida seria, esse perímetro interno aqui, seria de 78.936 quilômetros. Certo? Se eu pegar, aí as pessoas dizem, mas é possível circunnavegar a Antártida na Terra plana? É só você fazer isso aqui, ó. Você vai fazendo esse percurso aqui, né? Ficando próximo da borda de gelo, você circunnavegou a Antártida. Se eu pegar, por exemplo, a circunnavegação de Amir Klink de 26 mil quilômetros, teria um raio de 4.138 quilômetros.
ou seja, a terça parte desse raio aqui, interior, né, do círculo interior, R-X. Ou seja, a Mir-Klink, para circunnavegar a Antártida na Terra plana, teria que colocar o Paraty 2 nas costas e atravessar os Estados Unidos a pé. Ou colocar num caminhão, algo assim, né? Pegar o Paraty 2, colocar em cima de um caminhão e atravessar os Estados Unidos por terra. Então, estaria aqui nesse círculo roxo a circunnavegação de Mir-Klink. E qualquer outra circunnavegação estaria passando por terras. Por isso que não tem o menor sentido a Terra plana. Certo? Não tem o menor sentido. Qualquer circunnavegação, ela passaria, então, por terras e não pelo mar. Ah, mas não foi 26 mil quilômetros, então mostre quanto foi. Não tem importância, mostre quanto foi. Eu espero e refaço o cálculo. Veja como é absurdo. Se você pegar a Lisa Blair, se você pegar o Fyodor, pegar todos esses que fizeram a circunnavegação, colocar aqui na Terra plana, vai passar por terra. Vai passar por continentes. Não vai estar no mar. Eu acho que esse é um argumento que, pelo menos nesses 3 anos de discussão desse assunto, nunca vi. Achei interessante, pelo menos não com esses cálculos, né? É claro, todo mundo fala, vai passar por terra, mas aqui mostrei exatamente por quê. Matematicamente, por que essas circunnavegações passariam por terra. Ah, tá errado, então me mostre o certo. Aqui você tem as várias bases, né, na Antártida. Então, nós vimos que a largura da borda de gelo tem que ter, em média, 179 quilômetros. Se tiver mais do que isso, aqui, por exemplo, você gruda a Antártida na América do Sul. Nós sabemos que isso não acontece, né? Se tiver menos, o argumento também vale. Se tiver mais, grudou a Antártida num outro continente. Não acontece isso. Então, em média, 179 quilômetros de largura tem que ter a borda de gelo na Terra plana, né? O que, para o tamanho da própria Terra plana, isso é muito pequeno. Acontece que, se eu pegar a estação Vostok, está aqui a estação Vostok, é foto aérea dela. Se eu pegar a estação Vostok e ligar ao litoral, já dá 1.375 quilômetros. E nós vimos que para chegar no domo precisa de 179, a partir do litoral. E aqui já tem 1.375. Então tá aí por que a Terra não pode ser plana, por que a Antártida não pode ser uma borda de gelo. É um cálculo bastante simples.